O julgamento de Bolsonaro ocorre quase 10 anos depois da primeira condenação do presidente Lula. Na ocasião, o petista foi julgado em primeira instância, ao contrário do ex-presidente, que tem a ação analisada pelo STF. Muitas pessoas se perguntam, por quê? O SBT Brasil ouviu especialistas para entender se realmente existe diferença entre os dois casos. Acompanhe. Em 2016, Lula passou a responder por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A acusação era de que ele teria recebido vantagem indevida de uma construtora e usado o recurso na reforma de um triplex localizado no Guarujá, litoral paulista. À época, Lula já era ex-presidente e não tinha mais acesso ao chamado foro privilegiado, a garantia dada a autoridades de serem julgadas somente por tribunais superiores. O processo contra ele corria na primeira instância da Justiça, na 13ª Vara Federal de Curitiba. Depois de condenado, Lula ainda pôde recorrer da sentença em outros tribunais. Mas, no caso de Bolsonaro, a ação tramita no Supremo Tribunal Federal, já na última instância. Apesar de ter se tornado réu depois de ter deixado a presidência, aspectos da acusação mudaram o cenário para o líder da direita. As acusações, em sua maioria, formuladas em desfavor do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram feitas por supostos crimes cometidos quando ele já não era mais o presidente da República. Naquele tempo, já era governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, por esse motivo, não se entendia pela aplicação da cláusula da prerrogativa de foro. No caso em específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, a acusação que pesa sobre si é a de ter cometido crimes contra o Estado Constitucional Democrático de Direito, crimes esses que se teriam iniciado durante a investidura do mandato de presidente. Instâncias diferentes, rivalidades parecidas. Assim como Lula acusava o então juiz Sérgio Moro de perseguição, Bolsonaro também encara o relator de seu caso, o ministro Alexandre de Moraes, como um adversário. Cristiano Zanin, que hoje é ministro do STF e um dos responsáveis por julgar Bolsonaro, no passado esteve à frente da defesa de Lula. Enquanto o advogado falava em falta de acesso a provas na Justiça Federal do Paraná, assim como os defensores de Bolsonaro fazem no STF. Quanto ao cerceamento de defesa, são inúmeros os atos. Não tivemos acesso ao computador de Marcelo Odebrecht, não tivemos acesso aos celulares de Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro. Nós não tivemos acesso à prova e muito menos prazo suficiente. Nós não tivemos o tempo que o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram. Outra semelhança entre os casos foi a repercussão internacional. Lula e Bolsonaro estamparam capas de publicações internacionais e buscaram, nesta visibilidade, a interrupção dos processos judiciais. Enquanto Lula acionou órgãos internacionais como a ONU, Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, articulou sanções contra ministros do STF e o Estado brasileiro. Então veja que esse tipo de sanção não razoável, não proporcional, ela não aconteceu naquele tempo da Operação Lava Jato, está acontecendo agora. Isso prejudica a economia brasileira, isso tem significação, inclusive, no campo penal, porque, por não se respeitar a autoridade do processo judicial, se buscou, portanto, resposta de uma soberania exterior contra a própria soberania do Estado Nacional brasileiro, que é de todo lamentável. Nós procuramos o STF para comentar as críticas de Zanin ao acesso às provas enquanto era advogado de Lula e aguardamos retorno. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.